Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter você aqui. Hoje eu quero te dar 3 sugestões que eu considero importante para ajudar você a expandir e a entender melhor, principalmente como é que funciona as afirmações. Bom, quero agradecer também a todos que visualizaram meu vídeo da regra 33 vezes 3, muito obrigada. Agradeço também pelos comentários, muito obrigada. E eles me incentivaram até mesmo para fazer esse vídeo, explicar um pouquinho e também falar sobre as 39 melhores afirmações que pode sim te ajudar a manifestar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos. Mas antes, você precisa saber disso. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é sobre a percepção de mundo através dos 5 sentidos. Como que você entende o mundo? É pela visão, audição, olfato, tato e paladar. São os 5 sentidos. Depois você pode estudar e pesquisar na internet. Esses 5 sentidos, eles captam tudo aquilo que você aprende, absorve no decorrer da sua vida, criando padrões, estruturas e crenças. Bom, o segundo é o padrão mental. Esse padrão mental é tudo aquilo que você aprendeu em todos os ambientes, mas em especial no ambiente familiar e no ambiente escolar. Esses 2 ambientes, eles são poderosos porque eles te acompanharam, ou te acompanharão, ou te acompanham num processo de tempo muito longo, né? Num longo processo de tempo, né? A sua criação, a sua formação. Então tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você pratica, está atrelado a todas as informações que foram disseminadas ali, né, compartilhadas no seu ambiente familiar e escolar. O terceiro é o pensamento, sentimento e emoção. Parece que eu estou falando assim isoladamente, mas todos eles são um conjunto de ações que fazem o resultado acontecer através da sua atitude e do seu comportamento. Em resposta disso, tudo aquilo que você acredita como verdade vai se tornar uma verdade para você. E quando você começa a questionar aquela verdade ou uma certa verdade, independente de que área for, do título, do tema que for abordado, ou de uma experiência vivida, independente, você vai precisar analisar os resultados disso. E aqui eu vou dar um exemplo. Quando eu atravessei o meu processo depressivo, eu só pensava em tristeza, descontentamento, decepção, frustração, tudo aquilo que me causava dor. Então eu assistia automaticamente vídeos ou noticiários que eu já estava conectada com algum tipo de dor e aquilo alimentava aquela dor. Os meus pensamentos ficavam ruminando só pensamentos negativos, como não vale a pena viver. Automaticamente isso mudou a minha visão de mundo. Eu não percebia o sentido e o significado para estar viva. Então o que eu precisei fazer? Mudar o meu padrão mental através das afirmações. As afirmações foram uma das práticas, foram uma das ferramentas que eu utilizei e eu utilizo até hoje. Então essas afirmações, elas foram essenciais para que eu mudasse o meu padrão sentimental, o meu padrão mental. E isso ia interferir no meu pensamento, no meu sentimento e nas minhas emoções. Então foi uma troca. Foi uma troca de padrão, uma troca de hábito, da mudança de hábito. As afirmações, elas são poderosas. Por quê? Porque elas vão trabalhar a parte cognitiva, a parte mental de todas as pessoas, principalmente a minha. Então eu comecei a usar as afirmações para que através dessa ferramenta eu pudesse acessar outras ferramentas para alcançar o objetivo. Então assim, quando eu estava muito triste, eu comecei a estudar sobre o autoconhecimento, como que a mente funciona. Eu comecei então a procurar estratégias, a procurar dinâmicas para que eu saísse daquele padrão
que eu entrei de sofrimento, de dor e de tristeza para um pensamento mais sadio, mais saudável e mais positivo. E aqui, gente, eu não tô falando nada de positividade tóxica, tá? Eu tô falando de você olhar para a vida com satisfação, com merecimento. Eu mereço estar viva, eu mereço o melhor. E isso faz o fortalecimento mental, emocional, vibracional, vai mexendo todas as pecinhas, porque nós somos seres humanos complexos, não é isso? Não é verdade? A gente tem muita complexidade e existe muitas coisas que a gente precisa aprender e entender para poder evoluir. É um pouquinho de cada vez, é um passo de cada vez. Então, quando você diz que não acredita e que não funciona alguma prática, tanto terapêutica, né, essas de afirmações, é porque você precisa avaliar como está o seu padrão mental. Qual é o seu padrão de crença? O que você acredita como verdade e aquilo que você não acredita como verdade? O que você pode fazer para melhorar? Tem pessoas que querem emagrecer e não conseguem. Por quê? Porque antes dela fazer o exercício físico, antes de vir para o corpo, ela precisa mudar a mente dela. E como que ela muda a mente? Uma das práticas é exercitando as afirmações. E aqui eu aproveito a oportunidade para falar para vocês que eu fiz um e-book. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Eu vou deixar o link onde eu criei 39 melhores afirmações que darão para você um engajamento, uma motivação através do entendimento. Foi criada uma estrutura de afirmações, uma estrutura de sentença, para que cada palavra que você ler entre com facilidade no seu subconsciente, transformando aquele velho padrão para um novo padrão. Isso acontece rápido? Não, não acontece rápido. Isso acontece do dia para a noite? Não, não acontece. Por que que não acontece? Se você tem 10 anos, você levou 10 anos para ter esse padrão que você tem hoje. Se você tem 30, são 30 anos que você levou para construir esse padrão mental que você tem hoje. Então, leva tempo para você trocar o padrão mental. Não é uma coisa imediata, é uma coisa sim, é possível. Sim, é possível. Eu tô aqui como prova disso. Eu saí daquele estado de tristeza, passei para um estado de alegria, de contentamento. Isso quer dizer que eu não tenho desafios da vida? Gente, não quer dizer nada disso. Eu tenho os desafios continuam aí, mas eu entendi que é através da minha capacidade de pensar, armazenada, né, sintonizada com o meu sentimento e com a minha vibração, com a minha emoção, eu posso transformar. Eu tenho na minha mente a capacidade de superar as dificuldades. E é isso que é importante, porque quando a gente está no estado depressivo, a gente não tem essa dificuldade, a gente não tem essa capacidade. Não é que a gente não tem, a gente não enxerga que somos capazes de mudar, transformar a nossa situação. Porque a gente perdeu o estímulo, perdeu a vivência, perdeu a história, perdeu o sentido. Então assim, quando a gente começa a resgatar esse sentido de que sim, podemos viver uma vida melhor através das ferramentas terapêuticas, e tem várias. Uma das que eu estou mencionando agora para você é sobre as afirmações. Então a gente pode mudar sim a estratégia, a gente pode mudar o pensamento, porque o pensamento leva o sentimento casa com a emoção e bum, acontece. Pode observar quando você assiste um filme de comédia, quando você assiste um filme de terror, quando você assiste um filme policial, quando você assiste uma série que tem umas cenas fortes, impactantes. Por quê? Acionou o seu pensamento com o seu emocional, pumba, manifestou no seu corpo a emoção. De medo, de nojo, de alegria, de tristeza. Não é assim que funciona? Não é assim que acontece? A mesma coisa são para as palavras. As palavras, elas têm poder. Então, eu deixo para você aqui as 39 melhores afirmações que farão, sim, com certeza, você ter uma conexão, um entendimento e uma expansão melhor. Sabendo que você
é a pessoa responsável pela sua vida e você pode sim viver bem todos os dias. É a melhora contínua, hoje eu estou melhor do que ontem e assim sucessivamente. Agradeço por você estar até aqui neste momento e até o próximo vídeo.